Amém. Boa noite, a paz do Senhor, amém? Muito bom poder estar aqui novamente com vocês, que alegria no meu coração, diante da igreja, com uma responsabilidade de trazer uma mensagem da parte do Senhor. Eu quero dizer que você é bem-vindo aqui, aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais, sejam bem-vindos, receba o nosso abraço, receba o nosso cumprimento aí na sua casa, que o Senhor fale com você e te abençoe nessa noite, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, eu quero trazer hoje a última mensagem de uma série de mensagens que eu tenho ministrado já desde o ano passado. Eu interrompi essa série, algumas vezes ministrei outras palavras no meio, mas se você entrar no nosso canal no YouTube, tem uma playlist lá da série Missão. E hoje é a última mensagem dessa série. Eu espero que você seja abençoado, em nome de Jesus. Quando comecei a pensar um pouquinho a respeito desse conteúdo, eu estava refletindo muito sobre a igreja e o papel da igreja. Como a igreja pode ser mais relevante nessa terra. E eu cheguei a uma conclusão bem resumida, simples e básica, que a igreja pode cumprir o seu papel nessa terra, quando ela tem uma experiência com o Deus da igreja, chamado Jesus. Ela é transformada por esse Deus. E sendo transformada, ela recebe o que a gente vê lá em Mateus capítulo 28, o comissionamento, ou a também conhecida como Grande Comissão, onde Jesus incumbe a igreja, cada discípulo, de uma missão muito específica. Eu quero rapidamente, antes de ler o texto hoje, nós vamos ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1 ao verso 5, você pode abrir a sua Bíblia aí. Eu quero pedir para você prestar muita atenção, eu quero rapidamente fazer uma revisão aqui das outras duas mensagens que eu falei. Na primeira mensagem, eu falei baseado na ideia de um processo, porque quando nós falamos de missão, nós entendemos basicamente a existência de um processo e um propósito. E especificamente, com relação à missão que o Senhor Jesus incumbiu a sua igreja, nós vemos também esse processo e esse propósito. Na primeira mensagem eu falei baseado nessa questão do processo, retornando lá em Gênesis, quando é exposto ali a queda do homem, quando o homem comete o pecado e come do fruto que não deveria comer, que Deus havia ordenado que não deveria comer, ali acontece então a separação de Deus com o homem. Torna-se então o homem condenado à morte eterna por causa do pecado. E como o pastor Fabrício disse aqui, Deus nunca é pego de surpresa, Deus já tinha um propósito, gente. Jesus não veio depois da queda. Jesus, ele já estava predestinado o seu envio antes da criação do homem. Deus já sabia que o homem ia pecar. E Deus então, no ápice, no culminar dos tempos, envia o seu Filho Jesus e torna possível aquilo que era impossível, a salvação. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que havia o sacrifício de animais, e a palavra de Deus diz que é impossível que o derramamento do sangue de animais possa salvar, ou muito menos perdoar pecados. Por isso o Cordeiro Santo, chamado Jesus, enviado numa missão, como homem nessa terra, derramou seu sangue na cruz para nos redimir. Através do sangue dele derramado na cruz, todos aqueles que se achegam a Cristo recebem a justiça que ele trouxe e executou na cruz sobre a sua vida. Nós recebemos a justiça imputada de Deus através do Filho dele na nossa vida. Por isso nós nos tornamos filhos e justos. Então, o executar desta missão da parte de Cristo é transferido então no que diz respeito ao anunciar essa boa notícia. Por isso o Evangelho, boas notícias. O Evangelho, gente, nada mais é do que boas notícias. E que boa notícia é essa? A boa notícia, como o pastor Fabrício falou, nós estávamos fadados ao inferno.
ao fracasso, à morte eterna. Mas o Filho veio, derramou o seu sangue e tornou possível essa restauração da nossa comunhão com Deus. Jesus cumpre a sua missão e compartilha essa missão. Aqui nós falamos então do processo. O que nós vimos nessa mensagem foram 3 pontos. Primeiro, a respeito desse processo em que nós estamos sendo formados como discípulos. Nós precisamos entender que Jesus é o fundamento dessa missão. Segundo, é mais importante quem nós somos do que o que nós fazemos. O tema dessa primeira mensagem era antes de ir. Então, antes de assumir a incumbência de cumprir a missão, eu preciso entender o que eu preciso para cumprir essa missão. Quando, como, onde? Primeiro, Jesus é o fundamento da missão. Segundo, não existe fazer a missão sem ser alvo dessa missão. Primeiro, não existe, baseado no texto de Mateus 28, fazer discípulos sem primeiro não sermos discípulos. Então Deus está, em primeira instância, muito mais preocupado em quem nós somos do que naquilo que nós fazemos. Agora, nesse processo todo que nós precisamos viver, onde nós nos tornamos discípulos, entendemos então esse processo, precisa estar muito bem claro na nossa mente que é impossível sermos discípulos sem entender a missão, sem abraçar a missão e sem viver a missão. Pastor, o que é isso? Ou seja, nós precisamos viver de fato a experiência de sermos discípulos de Jesus. Porque Jesus, como eu vou falar aqui, Ele é o nosso modelo. Então, Ele forma em mim e forma em você esse discípulo que vai ser enviado para essa missão. Segundo, na segunda mensagem eu já falei a respeito da missão do discípulo, onde a gente já entende mais o propósito sendo executado. Nós somos preparados, o processo é a preparação e o propósito é a execução. Então, por isso, a missão do discípulo. E nós vimos lá então, pastor, na execução dessa missão, o que eu devo fazer? O que nós falamos foi, primeiro, olhe para o lado. Como discípulos de Jesus, a palavra de Deus nos diz que os campos estão brancos, estão prontos para serem colhidos. Lá no seu trabalho, na sua faculdade, no seu dia a dia, o tempo todo os campos estão brancos. Então o discípulo ele precisa enxergar essa pessoa que está do lado para que ele possa cumprir essa missão. Mas não é simplesmente pregar o evangelho ali e deixar. Segundo ponto que eu falei, nós precisamos investir tempo na vida dessas pessoas. É um sacrifício, é renúncia, porque ninguém forma discípulo à distância, gente. Não existe formar discípulo à distância. O máximo que nós vamos conseguir à distância é seguidores, né? Instagram, Facebook, né? Então, discípulo você forma de perto, você tem que estar ali no dia a dia, comendo sal com ele, comendo picanha, comendo arroz, feijão, farofa do Vande, né? Amém? Dia a dia, gente. E por último também eu falei que é indispensável nesse processo de estar junto todos os dias, é indispensável usar a palavra, porque a palavra é viva e eficaz, é a palavra que transforma, amém? E hoje então nós vamos entrar aqui mais especificamente a respeito daquilo que nos identifica como discípulos, que participam desse processo e desse propósito. Quando eu falei aqui a respeito de que a igreja pode ser muito mais relevante, é justamente porque quando a gente entende o que é viver o evangelho de fato, nós impactamos as famílias, impactamos os governos, impactamos a sociedade, impactamos onde quer que nós pisamos a planta dos nossos pés, nós levamos o impacto do sangue, o impacto daquilo que transforma, que gera o novo. Mas nós precisamos entender então, se nós estamos sendo discípulos de fato ou não. E o ponto que nós vamos refletir hoje é justamente esse. E o tema da mensagem hoje é o DNA do discípulo. Baseado nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, você pode ficar sentado, eu vou ler ele agora. Diz assim: lembre disto, nos últimos dias haverá tempos
É nosso tempo ou não? O tempo todo, né? Pois muitos serão egoístas, amantes de si mesmos, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Ó Deus querido, nós estamos aqui nesta noite. Nós pedimos o manifestar da Tua graça nesta hora. Envia a Tua palavra e sara-nos, ó Pai, nessa noite. Nós consagramos essa palavra ao Senhor. Pedimos que a Tua bênção seja derramada. O Teu poder seja manifesto nesse lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, antes de falar a respeito dessa questão, daquilo que de fato nos identifica como filhos de Deus ou discípulos de Jesus, eu preciso dizer para você que, no fundo, todos nós somos discípulos. Como assim, pastor? Depois de tudo mais ou menos que o senhor falou aí, como agora todo mundo é discípulo? Gente, no fundo, todos nós somos discípulos. Seja de uma história de vida, seja de uma educação que recebemos, da maneira como nós fomos criados. Tudo aquilo que nós recebemos durante a nossa vida nessa terra, a forma como nós fomos tratados, as respostas que nós recebemos aos questionamentos que nós fizemos, geraram em nós ou criaram em nós um tipo de DNA. Isso imprimiu na nossa vida, de certa maneira, um DNA. Eu quero fazer então um paralelo para a gente entender essas questões daquilo que muitas vezes foi impresso na nossa vida durante todo o momento, até de dentro da barriga da nossa mãe, nós recebemos impressões. Até o tempo que nós vivemos hoje, aquele momento que nós tivemos um encontro com Jesus, eu quero fazer rapidamente um paralelo. E eu me lembro aqui de um prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina, chamado Marshall Nirenberg, no ano de 1968, e dentre outros prêmios que ele recebeu. Aquele homem, gente, ele descobriu que nós somos programados geneticamente. Isso não é escondido de ninguém. Se você procurar na internet, existem vários vídeos que evidenciam aquilo que ele descobriu naquele tempo. E ele descobriu então que todos nós, cada ser humano, é formado por cerca de 60 trilhões de células. E cada uma dessas células tem uma fita DNA que, se você esticar, ela tem o equivalente a 1,70 m. E a gente vai ver então que, se a gente emendar essas 60 ou quase 60 trilhões, pouco mais de 60 trilhões de células, nós vamos ver que vai haver uma construção de mais de 102 trilhões de metros de fita DNA no seu corpo. 102 trilhões de metros de fita DNA dentro do seu corpo. Aquilo que caracteriza a cor da sua pele, cor dos seus olhos, talvez até o seu temperamento. Quem você é biologicamente está descrito nessa fita de DNA. Gente, existe pessoas e cientistas que defendem o tema evidências de um design inteligente. É impossível. Quem crê em teoria de evolução tem mais fé que a gente. Porque, gente, quando a gente detalha aquilo que a ciência já descobriu, nós vamos ver que existe um Deus que nos criou e implantou um código genético dentro de nós. Existe um Deus que plantou dentro de você as suas características, e existe muito mais coisas que a ciência não foi capaz de descobrir ainda, sabia? E o tempo vai passar, e eu sei que tamanha complexidade, não vai haver essa identificação da complexidade. E a grande questão é que nós precisamos entender que, se é assim na nossa identidade humana, também o é na nossa identidade espiritual.
E quando nós entendemos essa questão de identidade, nós olhamos para Jesus, aquilo que é a nossa história de vida, o que o mundo construiu em nós, dentro do nosso código genético, ou seja, a Bíblia diz que nós nascemos em pecado, nós temos tendência ao pecado. A palavra de Deus diz que Deus olhou e não viu um justo sequer, ou seja, existe implícito no nosso código genético a tendência às coisas da carne. Mas quando nós encontramos com Jesus, Jesus é aquele que vem para quebrar o código genético humano. O código genético do mundo implantado dentro de nós. E Ele não apenas quebra esse código genético, como Ele também implanta em nós um novo código genético. Um código genético, um DNA do céu. Nós somos chamados não para viver nessa terra. Essa terra é passageira. Nós encontramos com Jesus, recebemos através do novo nascimento. Lembra do batismo? Quantos não dizem, né? O mergulhar no batismo, quando você levanta, o velho homem fica ali. O seu velho código genético, tendencioso às coisas da carne. A palavra de Deus diz em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque já não estáis mais debaixo da lei, sim da graça. A graça trazida pelo Filho de Deus chamado Jesus. Amém? Vocês estão com a cordinha aí ainda? Segura a cordinha para vocês não perderem o fio da meada. Jesus quebrou o código genético do mundo e plantou dentro de você. Existe um código genético do céu plantado na sua alma, no seu espírito. Esse código genético me identifica a filiação, a minha paternidade, de quem eu sou filho. Da mesma maneira que o seu DNA identifica quem é a sua mãe, quem é o seu pai, o seu código genético plantado por Jesus na sua alma, no seu espírito, identifica que nós somos filhos dele. Identifica de quem nós somos filho, quem de fato nós somos, quem é o nosso pai. E se decifrarmos esse código genético, meus irmãos, nós vamos ver que da mesma maneira que acontece biologicamente, o nosso DNA do céu também deve evidenciar de quem nós somos filhos. Nosso DNA deve evidenciar que Deus nos ensina a servir, a amar. Deus nos ensina, está implícito nesse DNA do céu, que nós devemos amar o nosso próximo, que nós somos peregrinos dessa terra, que nós somos nação santa, sacerdócio real, nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. O meu DNA como discípulo deve externar tudo isso para aqueles que estão à volta. Se eu não externo isso, existe algum tipo de corrompimento nesse DNA, onde nós entendemos que Deus quer trazer restauração ou fazer algo novo. Agora, um fator muito interessante que nós devemos pensar é que o diabo, gente, ele tem várias estratégias para fazer com que esse código de DNA do céu não seja implantado na sua vida, ou tendo sido implantado, que ele seja corrompido. E uma das estratégias do diabo hoje, sabe qual é? Não é tirar as pessoas da igreja. Sabia? Uma das estratégias do diabo hoje é fazer do evangelho algo apenas aconchegante. Apenas um clubinho social. Apenas um lugar que eu acho legal porque o louvor toca bem, tem ar-condicionado. Hoje não, mas vai ter, né? Tem lanchinho para o meu filho. Olha que coisa linda. O diabo quer construir essa mentalidade de um evangelho superficial e que não é o evangelho. E ele quer então corromper isso. E por que ele não quer tirar você daqui de dentro muitas vezes? Porque para ele é interessante você achar que está tudo bem. Mas não existe ser discípulo sem ter sido alvo do maior discipulador chamado Jesus. Sem receber um novo código genético, que muda quem eu sou de dentro para fora. Não existe. Então ele quer manter você aqui dentro, sem receber a transformação. Ou muitas vezes, corrompendo aquilo que o Senhor Jesus fez na sua vida, o seu DNA. Eu não vou servir mais não. Eu não concordo com isso mais não. Eu não quero saber disso mais não. O diabo tem feito isso. E uma das grandes estratégias dele nesse contexto todo, baseado nesse texto que nós lemos de 2 Timóteo.
A palavra de Deus diz, que nós lemos, fala que muitos serão egoístas. O diabo quer cada dia mais que você seja um mero pensador de si mesmo. Ele quer plantar o egoísmo diariamente dentro de você. E uma das maneiras que eu tenho visto isso ser feito, não de maneira geral, mas em alguns pontos e estratégias, é onde ele levanta homens com influência, com eloquências que foram treinados para corromper isso dentro de você. O texto que nós lemos que fala que eles têm a aparência de quem vive a religião, mas não são da religião. O diabo é especialista em deturpar a verdade, em transtornar a verdade, ou fazer até mesmo que você entenda como verdade uma mentira absoluta. E a gente vê que às vezes, vamos falar aqui talvez de coaches, que tem instigado você a viver uma vida egoísta. E isso, gente, não tem nada a ver com ser discípulo de Cristo. Eu quero que você entenda que eu não estou pregando aqui que você deve abrir mão totalmente da sua vida, que você não deve ter estratégia, que você não deve estudar, que você não deve se qualificar, que você não deve buscar essa sabedoria intelectual, vamos dizer assim, para ser influência onde você está. Por quê? Porque Deus também vai usar isso. Agora nós precisamos ter sabedoria nessa administração. Vamos pensar aqui, internet, é bom ou é ruim? Depende de quem usa. Depende de como você usa. Então, a gente precisa ter sabedoria em receber a informação e ter o crivo da palavra naquilo que você vai aplicar na sua vida. E o que os coaches pregam aí, né, alguns deles, não todos, é que você é capaz, vai lá, é você, pensa em você, você vai conseguir, você é fera, você vai conquistar, você foi chamado para o sucesso. Sabe, tudo isso pode ser verdade, mas nós não podemos esquecer do processo para chegar lá. E outra, não é só isso. Além de haver o processo, não é só isso na vida. Não é só sucesso. Então isso tem sido plantado de uma maneira muito instigante. E você precisa entender, gente, que coach nenhum vai ter compromisso com você, não. Quem tem compromisso com você é o Deus da palavra. Deus tem compromisso com um povo nessa terra, e esse povo se chama igreja. E a igreja que vive a palavra. Sabe, gente, a motivação é algo extremamente excelente, mas a gente precisa entender que a motivação deve ser precedida por um propósito muito bem conhecido da parte de Deus. Amém? Motivação é excelente, mas deve ser precedida por um propósito vindo da parte de Deus. E o pior de tudo isso, sabe o que é? É que às vezes isso entra e está presente até nos púlpitos. Púlpitos que deixam de lado o processo e só pregam o deturpado propósito. Púlpitos que só pregam: Deus tem um projeto para você, é verdade? Deus tem um projeto para você ou não tem? É verdade? É verdade. Olha o que prega: você vai vencer. A palavra diz que você vai vencer. A Bíblia fala mais, que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Púlpitos que pregam que você vai ser exaltado, a sua vergonha vai ser posta de lado, que você vai ser reconhecido, que Deus tem uma história para a sua vida. Gente, tudo isso é verdade. Pastor, então onde está o problema? O problema está em quando só se prega isso. E nós deixamos de lado o processo. Meu irmão, responda para mim, a sua vida é 1000 maravilhas? Então não adianta eu ficar vindo aqui e falar para você: olha, Deus vai restaurar isso, Deus vai fazer um milagre isso, Deus vai não sei o que. Gente, isso é demagogia, porque a vida toda é processo. E quando nós olhamos para os grandes homens da Bíblia, aqueles que tiveram sucesso, por exemplo, José, pensa o que José passou. José reinou, José teve um status diante dos homens, José restaurou a sua família, salvou o seu povo e a sua família. Mas a gente não pode esquecer o processo que José viveu.
José, gente, ele foi renegado pelos seus irmãos. Ele foi dado como morto pelos seus próprios irmãos que contaram isso para o seu pai. Ele foi vendido como escravo, passou tudo que passou. Então a gente nunca deve desconsiderar os processos. Amém? O DNA do discípulo é cercado por processos. E dentro dessa ministração desse egoísmo que o diabo tem tentado implantar dentro de nós, e usando às vezes até a palavra, ele vai dizer, olha, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem isso para você, Deus tem isso para você. Agora, é verdade? Mas não existe propósito individual sem estar inserido no propósito coletivo, como igreja. Amém? Deus não te chamou para ser um tijolinho, uma ovelhinha saltitante, solta aí para o mundo, não. Você precisa entender o propósito de Deus específico, e Ele tem para a sua vida. Mas entender o propósito na sua efetividade dentro do reino. Porque Deus quer te usar, se a gente pensar nos dons, os dons que Deus nos dá, do Espírito Santo, não são para nós, são para a edificação do nosso próximo. Então, Deus quer te usar dentro de um propósito maior. O plano de Deus para nós não está acima, não tem maior prioridade do que o plano dele para o reino, para nós como igreja. Amém? Vocês estão entendendo onde nós queremos chegar como uma igreja mais relevante? E vocês vão entender melhor ainda daqui para frente. O propósito individual deve estar inserido num propósito coletivo. O mundo, gente, dominado pelas trevas e por Satanás, quer que você coma na cartilha dele. Ele quer que você entenda que você é alguma coisa, e nós não somos nada, gente. Eu não me canso de falar que é uma dor de barriga, tira o cara do culto. Tira ou não tira? Hã? Tira. Nós não somos nada. Agora, o mundo e o seu sistema maligno querem impor para você comer na mão dele. Estão tentando pôr um padrão de identidade que não é o padrão de identidade do verdadeiro discípulo. Quando nós encontramos Jesus, se você olhar nas mensagens que eu ministrei, eu falei que quando nós encontramos Jesus, Ele implanta em nós uma nova identidade. E nós passamos a viver então uma nova mentalidade a partir dessa identidade que Ele colocou dentro de mim. E também não é simplesmente, meramente uma nova mentalidade, mas é uma mentalidade que tem responsabilidade. Responsabilidade de quê? Da missão, de cumprimento, de estar inserido na história, na missão que Jesus deu como gerar discípulos. O padrão do discípulo, o DNA do discípulo é diferente. Nós somos chamados para ser diferente. E o mundo está aí o tempo todo. Você já viu aquele desenho que o cara tem uma vara amarrada nas suas costas aqui, tem um frango lá na frente, e o cara está o tempo todo tentando pegar aquele frango? É isso que o mundo está fazendo com a gente. E o frango é as coisas desse mundo passageiro, aquilo que se corrompe. O verdadeiro DNA de um discípulo de Cristo não pensa apenas nas coisas dessa terra. Ele alcança, porque a graça está disponível. Isso tem tornado as pessoas cada vez mais egoístas. Essa busca insana. O egoísmo, gente, é uma das principais causas da insatisfação humana. Sabia? É um carro novo, depois ele quer outro maior, melhor. É um emprego, é um salário, é 10 mil reais. Não, agora eu quero um de 20. E se ele não souber usar isso como alguém que tem o DNA do céu, ele vai se tornar uma pessoa cada vez mais egoísta, e um abismo certamente chamará outro abismo. Ele nunca está contente. Nunca. É o frango pendurado na vara. É o frango pendurado na vara. Agora, não pense você que isso não tem consequências. Porque tem. Quando nós escolhemos viver uma vida de egoísmo, nós vamos colher os frutos dessa vida egoísta. Isso não tem nada a ver com o DNA do discípulo. Porque se nós fomos moldados por Jesus,
Ele é o nosso modelo, a palavra é a base. Nós entendemos que mais importante é ser do que fazer. A nossa essência, aquilo que está dentro de nós, tem que ser diferente. E o modelo que nós entendemos que é Jesus, nos mostra algo constantemente. Na palavra, Ele é a própria manifestação da palavra e Ele evidencia isso. Olha o que diz o texto em Filipenses 2, 7 e 8. A respeito de Jesus, aquele que tem formado em nós discípulos dEle. Talvez que deseja formar em você um discípulo dEle. É esse Jesus, olha o que fala o texto. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. O maior exemplo de entrega está no nosso Deus. Assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Não foi eu, não. Foi a Débora, né? Vou falar com o Biel, viu? Esvaziando-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Isso vai na contramão do que o mundo tem pregado, gente. Não, você não é homem não, rapaz. Você vai levar isso para casa? Olha o modelo, Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Sabe que as pessoas têm confundido hoje o que é ser obediente. Elas têm confundido, e Jesus é o nosso maior exemplo de esvaziamento. Gente, Jesus, por ele precisava vir? Jesus precisava? Me responda, Jesus precisa de alguma coisa, muito menos vindo de nós. Hã? Por que ele veio então? Por que ele fez o que ele fez? A resposta está diante dos meus olhos. Por causa de você. Por causa de mim. Ele não precisava viver o que ele viveu, sofrer o que ele sofreu, abrir mão de quem ele era na eternidade. Um dos maiores mistérios da teologia é o que diz respeito ao esvaziamento do verbo. O esvaziar do Filho de Deus é um dos maiores mistérios. Como um Deus tão grande, como diz Hernandes Dias Lopes, deixou a sua glória e habitou nessa terra, se vestiu de pele humana, viveu o que nós vivemos. Como? Isso é um mistério por amor de mim e de você. O Evangelho, gente, na sua essência, preste atenção nisso. Preste atenção. O Evangelho não é sobre você somente. Quando você entende o que é o Evangelho, você foi abraçado pelo Evangelho, você para de ter uma visão egoísta, você deixa de ter uma visão apenas sobre você, eu, o meu e o meu. Porque o Evangelho, gente, é sobre o nosso próximo. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós vamos ver os 5 primeiros estabelecem um relacionamento entre nós e Deus. E os 5 segundos mandamentos estabelecem um relacionamento entre nós e o nosso próximo. Vocês estão entendendo como que Jesus tem tentado deturpar o Evangelho? E tem feito com que cada um de nós, eu não vou falar aqui para não tomar tempo. Eu não quero célula, eu não quero liderança, eu não quero aquilo, eu não quero evangelizar, eu não quero... Sabe o que isso é um cartaz na minha cabeça? Eu penso em mim. E o Evangelho, nós vamos ver aqui agora, que é servir o próximo. Ame o próximo, sirva o próximo. Ande a primeira milha com ele, a segunda, a terceira, a quarta. Coloque o seu próximo doente no seu cavalo. Leve ele para a hospedaria, pague a conta. Isso é viver o Evangelho. É dar a vida pelo próximo, é agradar o próximo, é praticar o bem pelo meu próximo, é não mentir ao meu próximo, é não passar o meu próximo para trás, é orar por ele, é cuidar dele.
Ainda que muitas vezes ele fuja, mas você usa um laço e pega ele. Amarra ele, como diz o Ricardinho, né? Mas não é o burrinho não, tá, gente? Eu falei assim, como que eu preciso de uma corda que eu vou me amarrar aqui? Eu sou o meu pior burrinho. Faça isso com o seu próximo. Isso é evangelho. O egoísmo e discipulado não combinam em nada. Mateus capítulo 16, verso 24, diz assim, preste atenção. Então disse Jesus a seus... A quem? Discípulos. Quantos discípulos nós temos aqui hoje? Ainda que com o DNA um pouco assim, meio corrompidinho. Nós estamos aqui para ser restaurados hoje como discípulos. Olha o que ele fala aos seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Jesus falou para você pensar só em você? Jesus fala para você ter um comportamento de vida extremamente egoísta? Sabe, no que diz respeito ao amor, nós precisamos ter sabedoria e buscar o equilíbrio numa tríade. Porque os mandamentos dizem, amarás o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Amarás o teu próximo. Como? Você entende a tríade do amor que é indispensável para nós? É amar a Deus, amar o nosso próximo, mas sempre tendo o equilíbrio que nós também devemos ter valor para nós. Você também tem que se cuidar. Porque mais importante é ser do que fazer, gente. Entendeu? Não adianta você achar que ama Deus, achar que ama o seu próximo, se você não se descobriu em amor, como alguém que é amado por Deus. Como alguém que se cuida, que tem prazer de olhar no espelho, uns mais, outros menos. Não é? Mas Deus implantou em você um código genético glorioso. Mas as palavras de Jesus para nós é, se nós queremos ser discípulos, nós devemos negar a nós mesmos. E isso não é fácil. Não é fácil. Como tudo na vida, eu disse, né? O egoísmo tem as suas consequências. O texto que nós lemos fala que muitos serão egoístas. E o texto continua dizendo, primeiro, amantes de si mesmos. Uma pessoa que é narcisista, ela só tem olhar para ela. Por onde ela passa. Né? Eu conheço um cara, não vou falar quem que é. Meu pai vai lembrar. Quando ele tirou carta, e eu tinha, na época, eu tinha mania de... Comecei comprando uma motinha pequena, eu cheguei até a ter uma 1100. E é como esse cara que anda nessa motona, e ele está andando, achando que ele é o centro das atenções. Ele não olha para mais ninguém, porque ele é o centro. Uma visão egoísta. E quantos de nós temos vivido uma vida que só olha para nós mesmos? Isso às vezes tem tomado tanto conta, que nós quase que vivemos o que o texto diz, amantes de si mesmos, somente de si mesmos. Pessoas extremamente egoístas. E o texto de 2 Timóteo 3:2 fala, né? Muitos serão egoístas, amantes de si mesmos. Não terão amor pelos outros. Sabe o que é isso? DNA do mundo. DNA do mundo. Pastor, qual que é o DNA do Espírito? O DNA do alto. O DNA do alto está lá em João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esse é o DNA do verdadeiro discípulo. Quando o seu código genético, os seus mais de 100 trilhões de metros de código DNA espiritual que Deus implantou em você é decifrado, tem essa palavra indispensável, amor ao próximo. Isso tem que estar cravado no seu DNA celestial. Segundo, muitos serão avarentos, pessoas que só pensam nas riquezas dessa terra. Lucas 12:15-21 diz assim, e continuou dizendo a todos, prestem atenção.
O texto fala, prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza. Porque a verdadeira vida de uma pessoa, preste atenção, toma cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Verso 17, então ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita, essa riqueza. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei. Disse para si mesmo. A pessoa egoísta, ela conversa com ela mesma. O que você está fazendo? Eu estou consultando meu psiquiatra. É ela mesma. Ah, já sei. Ela fala para ela mesma. Disse para si mesmo, vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo, olha ele conversando com ele mesmo, olha o egoísta. Então direi a mim mesmo, ele não quer nem saber o que o outro pensa. Homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. É como aquele ditado, né? Se fosse nós, né? Não, de tudo que eu já ganhei na vida, eu posso viver pro resto da vida. Só que eu tenho que morrer amanhã. Esse homem não, gente. Está falando de muitas riquezas. Que ele poderia viver mesmo, muito tempo. Olha o que a riqueza constrói. Agora descanse, come, beba e alegre-se. Gente, toma cuidado com esse princípio, tá? Moisés, quando subiu ao monte para orar, o texto bíblico fala que o povo se deu em comer, beber e festejar. Olha o que esse texto diz. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Tome cuidado. Mas Deus lhe diz, seu tolo, seu louco, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você ganhou? Jesus concluiu, isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmo, mas para Deus não são ricos. O DNA do discípulo em Atos 20:35, em contrapartida ao que esse homem está vivendo, diz, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados. Vocês estão entendendo? E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. O mundo fala o que para você? Você tem que receber. Deus é a maior prova de dar. Deus deu, gente, não é qualquer coisa. Ele deu o melhor que Ele tinha. E o melhor que Ele tinha e tem para nós hoje se chama Jesus Cristo. E Ele veio e morreu na cruz por causa de mim e de você. Ele deu o melhor, o maior exemplo de entrega, de dar, é o nosso Deus. Esse é o verdadeiro DNA do discípulo. Lucas 10:3 diz, ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. Isso está me fazendo lembrar de alguma coisa. E a ninguém saudeis pelo caminho. Entendedores entenderão. Terceiro, o texto fala sobre pessoas orgulhosas, arrogantes. 2 Timóteo 3:2 diz, pois muitos serão orgulhosos. Verso 4, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho. O texto diz em Provérbios 16:18, o orgulho leva a pessoa à destruição. E a vaidade faz cair na desgraça. Pastor, e o DNA do discípulo, pastor? O DNA do discípulo está explícito em Efésios 4:2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. 4. O texto fala sobre pessoas senhores de si mesmo, homens e mulheres que são senhores, desobedientes. Pastor, o que está no DNA do discípulo com relação a isso? Marcos 10:42 fala, então Jesus chamou todos para perto de si e disse,
Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Para o mundo, quem tem autoridade sobre os homens é quem tem relevância. Mas olha o que fala, o que continua dizendo o verso 43. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Esse é o DNA do discípulo. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido. Jesus, o próprio Filho de Deus, não veio para ser servido, mas para servir, e muito mais do que servir, dar a sua vida para salvar muita gente. Então, resumindo, eu quero convidar você para ficar de pé. Resumindo, meu querido, preste atenção no que eu vou te dizer agora, em nome de Jesus, olha para mim. Espaço nós temos. Se nós, como igreja, queremos de fato fazer a diferença, é indispensável que nós entendamos a necessidade de viver esse processo. E ter isso entranhado dentro do íntimo da nossa alma. Isso tem que estar no nosso DNA, sem sombra de dúvida. Eu não digo nem nos resultados de DNA, 99,9% que Ele é o Pai. Não. Isso tem que estar 100% evidente no seu DNA do céu. De que eu e você somos discípulos. Porque olha, gente, não se engane. O dia que nós entendermos isso de fato e nos aplicarmos a viver essa verdade, vocês vão ver o que é causar um impacto nessa cidade. Vocês vão ver o que é viver milagres em Três Lagoas. Vocês vão ver o que é famílias sendo restauradas, pessoas sendo salvas, e você não apenas vai ver, mas você vai viver isso. Resumindo tudo isso que eu falei, o mundo está dizendo para você que você tem que ganhar. E o que o Evangelho diz é que, com Jesus, quem perde é que ganha. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Enquanto o mundo está dizendo para você que você tem que receber, o DNA do verdadeiro discípulo está dizendo, mais bem-aventurado é dar do que receber. Enquanto, meu querido e minha querida, o mundo está dizendo para você, vai viver a sua vida, o Evangelho está dizendo, perca a sua vida por amor de mim. O mundo está dizendo para você, bateu, levou, e o Evangelho está dizendo, dê a outra face. O mundo está dizendo para você, maior é quem está sendo servido, e o Evangelho do reino do nosso Senhor Jesus está dizendo que maior é aquele que serve. Se de fato nós nascemos de novo, o DNA do Pai deve estar em nós. E eu digo a você, diga não ao DNA do mundo. Esse é o momento onde você vai assumir um compromisso com Deus e vai falar, Senhor, restaura o DNA em mim. Senhor, restaura isso em mim. E para encerrar, o verso 24 de Mateus 26, que nós já lemos, diz, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Feche os seus olhos agora.
Ore agora. Se é que você ouviu a voz do Espírito Santo nessa noite, ore agora. Em nome de Jesus. Fala, Senhor, restaura o DNA do alto em mim. Senhor, eu quero viver a alegria. De servir ao Senhor. Ainda que com as minhas tentações, ainda que com as minhas limitações, com as minhas falhas, com as minhas fraquezas, Senhor, me ajuda. Sabe, o Espírito Santo é aquele que olha para você hoje. E, meu querido, Ele conhece cada pecado seu. O Espírito Santo é alguém que conhece cada fraqueza sua. Cada tentação que muitas vezes você cede, Ele te conhece. Mas seria impossível viver uma vida que evidencia um novo DNA sem a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado como algo a nos capacitar a viver uma vida condizente à vida de um verdadeiro filho de Deus, discípulo. Meu querido, quebrante o seu coração agora. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Se você não quer ser desprezado, fala, Senhor, quebranta o meu coração. Me ajuda, Senhor, a ser um discípulo novo. Senhor, me ajuda, Senhor, a ter a minha vida restaurada. Espírito Santo, esteja comigo. Em nome de Jesus. E eu queria fazer um apelo aqui nessa noite também. Eu não sei, né? Mas eu preciso fazer um apelo. Talvez você entrou aqui hoje e você não entregou a sua vida a Jesus ainda, e você não experimentou e não sabe o que é viver esse novo DNA dentro de você. E a palavra de Deus diz que o sangue derramado, ele só é eficaz sobre a vida que crê no sacrifício, e entende o sacrifício. Entende que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Logo, nós precisamos entender que nós somos pecadores e precisamos de perdão. E esse perdão só acontece quando nós recebemos a Jesus no nosso coração. E nós declaramos diante dos homens, diante do céu, do inferno: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu queria fazer um convite para você que está aqui hoje. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, e você deseja entregar a sua vida a Jesus, e ter o seu DNA mudado hoje, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto. Se você quer entregar a sua vida a Jesus. Aqui no meio tem alguém mais. Se você quer ter o seu DNA transformado, levante a sua mão, meu irmão. O Espírito Santo está aqui hoje e quer operar esse milagre do novo nascimento em você. Jesus falou assim para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Jesus, traduzindo a mensagem de Jesus para Nicodemos, era: você precisa de um novo DNA. Você que levantou a sua mão, eu queria pedir para você vir aqui à frente, em nome de Jesus. Se você estiver acompanhado de alguém e quiser vir junto. Quem levantou a sua mão, se quiser vir aqui à frente.